Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar da Seller Network agora. E olhando assim, parece que tá complicado para ela, tá bom? Parece que tem um ombro, cabeça, ombro aqui e ela perdeu a linha do pescoço, beleza? Vamos passar rapidinho por dentro do CoinMarketCap. Na sequência a gente volta para lá e continua. Então a gente vê aqui que numa visão holística ela tá caindo 9% hoje com o preço de 14 centavos, market cap em 863 milhões, volume negociado nas últimas 24 horas de 361 milhões, caindo 15,48%. Então aqui dentro do gráfico, o que que a gente vê? Que claramente tem um ombro, cabeça, ombro aqui em cima. Ombro, cabeça, ombro. Tá? Esse aqui, na verdade, ele é mais alto. E a gente nota também que o padrão ele está confirmando no ombro esquerdo. Aqui no meio tá um volume menor também alongando, deixando a gente mais fidedigno ao padrão que está no gráfico. A outra coisa aqui que a gente tem que prestar atenção é que aqui onde foi a linha do ombro, ele lateralizou um período de tempo em cima aqui nessa região dos 15 centavos, e agora o que que a gente vê ali que ele rompeu para baixo, tá? E tá aparecendo um volume aqui um pouco crescente, tá? Não é tão crescente, mas é um volume aqui que a gente olha e ele tá meio uniforme, tá? Isso não é muito bacana para nós, principalmente porque se a gente olhar aqui e traçar uma figura na ponta desse padrão que aconteceu aqui, a gente até conseguiria fazer algo do tipo assim, meio que um triângulo simétrico, algo do tipo, né? Então ali a gente vê que ele rompeu para baixo. Antes de romper, ele deixou um aviso aqui, meio que um martelo invertido, parecido, né? E agora ele está derretendo com força, como tu pode ver, são haramis que estão no gráfico, ou seja, candles de corpo cheio que identificam que o gráfico ele está com uma tendência bem definida de compra, tá? Aqui agora começou a ficar uma sombra e parece que ele está abrindo um candle na mesma altura. Isso é positivo para nós. Perceba que ele segurou aqui também, aonde é esse outro, perto da onde seria esse outro fundo anterior. E pessoal, se a gente pegar agora e aumentar o tempo da figura, puxar a retração de Fibonacci, colocar aqui embaixo, colocar lá em cima, o que que a gente percebe? Que ele está segurando aqui perto de 38% da retração de Fibonacci, tá? Então, a gente até poderia fazer um, aqui uma projeção da onde seria esse ombro, cabeça, ombro, mais ou menos, tá, pessoal? Não significa que vai nessa medida aqui, mas a gente teria o alvo desse ombro, cabeça, ombro aqui em 13 centavos, tá? E 13 centavos ele dá também perto do nosso desse último fundo aqui, tá? Onde vem a ser um suporte bacana para nós, que fica na região aqui também entre já passando a Fibo de 50 e chegando perto da Fibo de 68. A gente nota que o bacana para nós seria ela corrigir entre essa região aqui, ó, pessoal, porque aqui seria, se ela vir e segurar, ela seguraria ainda sem perder muitas agulhadas do último fundo aqui atrás, nessa região dos 13 centavos, tá? E também ela faria um período de acumulação. Darla, então, significa que ela vai cair aqui, ela vai fazer isso aqui de lado? Não, pessoal, se a gente vê uma pressão muito forte aqui, ela pode vir e pode passar. Ou ela também pode segurar aqui, se a gente vê volume da pressão compradora entrando aqui, e ela pode segurar em cima aqui dessas agulhadas aqui, onde a gente já começa a ver um suporte, e ela pode começar a reverter também, tá? Mas, de todas as formas, uma coisa é fato, se ela perder a Fibo de 68, a gente tem aí em média de mais ou menos 13, 14% até a Fibo de 78, que como tu mesmo pode ver, a Fibo de 78 ela coincide com aquele fundo lá embaixo, onde foi um topo que ele testou uma vez e depois ele rompeu. Esse aqui tá na região dos 10 centavos. Mas isso aqui é fazendo uma projeção mais para longo prazo agora. Claro, num curto período de tempo, mais caso ela venha a perder, mas a gente não quer isso, certo? Lembrando que hoje é dia 29 de setembro, 5 horas da tarde. Uma coisa também que a gente pode usar para se orientar no gráfico é aqui onde ela começou a deixar esse padrão aqui, tá? Perceba que o alvo do rompimento, ele dá exatamente onde ele segurou. Então perceba que existe essa respeitância do gráfico perante aquilo que foi o alvo aqui atrás desse período de acumulação, tá?
Na verdade, a gente pode até chamar num período de distribuição, porque o preço ele caiu depois do rompimento, tá? Ou seja, a gente poderia resumir também como um período de consolidação aqui, onde ele lateralizou, tá? Para explodir para algum dos lados. A gente, no geral, assim, a gente sempre vê isso no gráfico. Após um movimento muito grande, ele não bate lá embaixo, ele volta de soco para cima, ou ele não bate lá em cima, ele volta de soco para baixo. Ele lateraliza durante um momento, fazendo uma acumulação, e aí ele uma acumulação ou uma distribuição. Na verdade, ele faz a consolidação e depois a acumulação e daí ou a distribuição, indo para algum dos lados, tá? E pessoal, olhando no gráfico da Seller Network, a gente conseguiria também traçar uma possível LTA aqui, que é uma linha de tendência de alta, tá? E aonde a gente teria ela aqui também servindo como um suporte no final ali do nosso retângulo que a gente desenhou roxo aqui no gráfico, que ele seria também coincidente com a retração de 68% de Fibonacci, que a gente sabe que é uma dos nossos melhores suportes, tá? Caso ela venha chegar até ali. E caso ela chegue até ali, também demonstra um certo ímpeto da força vendedora, ou seja, meio que uma convicção da parte do pessoal assim, vendedor mais forte. Pô, eles conseguiram empurrar até a Fibo de 78. A gente gostaria de ver ela segurar um pouco antes, tá? Para não perder muito a tendência. Porque no caso agora, pessoal, a gente de fato a gente já perdeu a tendência, porque a, aqui, ó, mas a gente não perdeu todas as tendências, ó, eu vou explicar. Essa linha que a gente traçou, essa LTA, essa é a nossa tendência primária. Aí aqui a gente tinha uma tendência secundária e ela foi perdida, tá? Então é por isso que eu falo que a gente perde alguma tendência, mas a gente não perdeu todas elas ainda. E perceba aqui, por que eu falo que a primeira vez que eu falei da tendência? Porque a gente vinha deixando fundos e topos ascendentes cada vez mais alto, tá? Até que um certo período aqui a gente deixou um topo um pouco mais alto e um fundo aqui um pouco mais alto que o outro ainda, mas daí chegou o momento aqui onde a gente viu a confirmação do ombro, cabeça ombro aqui com menos volume no ombro direito e um topo mais baixo. Na sequência a gente deixou um fundo mais baixo que o fundo anterior, tá? E agora a gente deixou ainda aqui um topo que na teoria e no visual também ele fica um pouco abaixo desse último topo aqui, tá? Então agora enquanto a gente está falando, percebe que está derretendo aqui, está abrindo mais um candle vermelho nesse momento. Então aqui a gente já tem o sinal que um fundo ele ficou abaixo do anterior, confirmando a tendência de baixa nesse curto período de tempo, tá? E agora se a gente for pegar e usar algumas médias para se orientar no gráfico, perceba que com essa pernada que ela deu agora de baixa, ela perdeu a média de 30 períodos, tá, pessoal? Que é essa linha aqui. Então, num curto período de tempo, ela reflete que a gente perdeu um suporte importante para nós, tá? Que é a média de 30 períodos. Mas o nosso suporte mais importante, significando que ainda a gente, no geral, a gente está fazendo uma correção da tendência principal, mas no geral a gente ainda se mantém, como tu pode ver, na média de 20, na média de 200, que é essa linha laranja que está passando aqui embaixo, tá? Perceba também que ela está andando meio perto da nossa LTA, linha de tendência de alta que a gente traçou, que ela vem aqui desde 7 de setembro, tá bom? Então, lembrando que isso aqui não é uma recomendação de compra e análise gráfica, ela não é uma bala de prata. Ela mostra o que tem maior probabilidade de acontecer, como tu mesmo viu ali na Defibo e as outras que a gente mostrou. Perceba que com essa queda brusca dela aqui agora após perder a linha do pescoço, a gente viu que ela passou para baixo da média móvel lenta, que essa linha vermelha aqui ela representa também um período mais macro, um período maior no gráfico, e a gente passou para baixo também lá em cima já na média móvel rápida, que é a linha azul que vem aqui perto do preço, tá? Então, tanto no período mais macro quanto no período mais micro, a gente está refletindo essa tendência de baixa. Uma coisa que a gente vem falando aqui há alguns dias é que a nuvem de Shimoku ela serve como um imã ao contrário. Então, a gente gostaria de ter visto um certo repelimento aqui do preço perto da nuvem de Shimoku. Como a gente falou, a convicção da parte vendedora é que ela está sendo forte, ela está deixando candles com o corpo real grande, tá? Não está ficando muita sombra, significando que está forte a queda neste momento aqui. Perceba também que ela entrou para dentro da nuvem de Shimoku, onde deveria ser um suporte para nós, tá? Ela nem sempre atua como um suporte forte, mas às vezes ela atua. Então, por que ela atua? Porque aqui atrás tem pessoas compradas, né? E existe um peso no gráfico, existe uma memória que ela é refletida aqui na frente.
Então, mais um sinal que reflete que a pressão vendedora está forte neste momento aqui no gráfico de 4 horas. Agora que ela deu a primeira pernada para dentro da nuvem de Shimoku, a gente gostaria de ver ela, pelo menos, ela chegar aqui por baixo, tá, pessoal? E ela começar a voltar a subir de novo, tá? Num contexto geral ainda, a gente está com um viés um pouco autista aqui por causa dessa nebulosidade esverdeada aqui, que significa a pressão de compra que aconteceu aqui atrás, tá? Perceba que, no geral, ainda aqui incursionou um pouco para dentro com essa queda, mas a boca do jacaré aqui na frente ela tá grande ainda, mostrando o quanto foi forte a pressão compradora nos últimos momentos, tá? Então é isso aí, pessoal. A gente tem que ver aqui se ela não vai perder essa região aqui dos 12 centavos e se ela vai conseguir fazer a recuperação e voltar numa próxima pernada impulsiva aqui para cima, tá bom? Espero ter te ajudado e com essa análise. Se te ajudou, deixa o like para me ajudar também, se possível. E se inscreva no canal se tu não for inscrito para ficar por dentro das próximas análises. A propósito, quem está falando contigo é Darlan Kralik. Tchau.